aí galera, tudo bem? Hoje então a gente vem para aquele nosso especial sobre peste negra, certo? E vamos encerrar então nosso bloco de medieval com esse assunto. A aula de hoje, o que eu tenho em mente para vocês, né? É aprofundar um pouco o que foi a peste negra, não entrar totalmente a fundo, porque o Enem ou a Federal não vai ficar cobrando de vocês uma dissertação sobre isso, mas é legal a gente ter em mente o que era, certo? E quais as comparações que a gente pode fazer com a situação que a gente vive hoje, já que o Enem adora fazer esses joguinhos de passado e presente, certo? Para começar, eu achei que seria interessante a gente entender os principais termos que envolvem essas discussões sobre pandemias. Eu não sei se vocês chegaram a ver em biologia ou em alguma outra matéria, mas de qualquer forma, eu vou adentrar aqui bem rapidinho, só para a gente se familiarizar e saber o que são essas coisas. A primeira, então, é a diferença entre enfermidades e doenças. A enfermidade, ela é caracterizada como uma queda de ânimo, um sintoma físico, uma dor, algo mais assim que te deixa para baixo, certo? Já a doença seria uma condição detectada pelo profissional de saúde, certo? Uma condição de saúde de quadro clínico definido e enquadrado, como entidade ou classificação nosológica. Todas essas definições que eu estou passando para vocês, elas são da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, tá tudo lá no site, tá bom? Aí, vem um outro autor, lá em 1983, que ele diz que a doença, ela não é só resultado de um quadro biológico, mas sim de todo um sistema político, econômico e social. Porque todo esse quadro político, econômico e social é que vai fazer, às vezes, com que essas doenças, questões biológicas, se espalhem ou não. O que a gente pode ver muito nos nossos dias de hoje, não é mesmo? Então ele diz, considerando que a doença ocorre em um dado ambiente, enfatiza que o estado final provocador de uma doença é resultado da sintetização de uma multiplicidade de fatores políticos, econômicos, sociais, culturais, psicológicos, genéticos, biológicos, físicos e químicos. Então a gente não pode só restringir a doença à questão biológica, certo? Ela é resultado final de muitos outros aspectos. Aí a gente tem que definir quais são os graus de contágio e da doença, né? Os graus que ela está atingindo. Então o surto, que é o menor que a gente tem, acontece quando há um aumento inesperado do número de casos de determinada doença em uma região específica. Então, por exemplo, eu moro no bairro do Boqueirão. E só no Boqueirão está tendo um surto de dengue, por exemplo, certo? Isso seria um surto de uma doença. A epidemia já acontece quando existe a ocorrência de surtos em várias regiões. Então, por exemplo, está acontecendo a epidemia de dengue no Boqueirão, no centro, no Auer e no sítio cercado. Aí a gente já tem um número maior de regiões. Então, vários surtos caracterizam uma epidemia. Ou, por exemplo, a gente tem surtos em Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente já tem uma questão de focos, né, em alguns determinados locais. A pandemia ela já acontece quando uma epidemia se estende a níveis mundiais, ou seja, se espalha por diversas regiões do planeta. Então, a epidemia acontece quando a doença ela se restringe ainda, por exemplo, a uma cidade, um estado, um país ou alguns países, tudo bem? Até aí é uma epidemia. Uma pandemia é quando já tem um ou mais continentes, certo? Então, quando 2 continentes já estão infectados, a gente tem um quadro de pandemia, tudo bem? Que é o que a gente se encontra hoje. O que acontece? A doença, geralmente, ela passa por todos esses estágios. Ela não passa do dia para a noite de uma pandemia, certo? Então, ela geralmente começa como um surto até chegar no estágio pandêmico. E a gente tem ainda o estágio endêmico. O que seria isso? Uma doença que se manifesta com frequência e somente em determinada região, de causas e locais. O que acontece? Por exemplo, assim, foi o exemplo que eu dei do Boqueirão. Vamos imaginar que a gente tem um surto de dengue no Boqueirão a cada 15 anos. A gente pode cronometrar no relógio. Cada 15 anos o Boqueirão tem um surto de dengue. Isso é chamado estado endêmico,
certo? Quando a doença, ela desaparece por algum tempo, mas ela sempre acaba retornando. Então, tendo esses conceitos em mente, a gente pode começar a entender, então, como que foi a peste negra durante a Idade Média. Bom, a peste negra, o que seria a princípio? Ela, então, é uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, certo? Ou ela também pode ser chamada de peste bubônica, por quê? Porque ela causa, tipo, umas bolhas gigantes de sangue negro no corpo, sabe? Então, bubônica por conta dos bubões e peste negra por conta dos bubões serem com esse sangue escuro, tá bom? Ela foi sendo estado de doença, mas comum formava bubões com sangue negro. Provável origem foi na China, então. Essa doença provavelmente surgiu na China, o que a gente tem de igual com o Covid, né? Caso venha a ser perguntado isso. Atingiu a Eurásia. A Eurásia, então, seria... quando a gente fala de Europa e Ásia, mas a gente fala dos dois, a Eurásia é o termo que engloba os dois. Com 75 a 200 milhões de mortos. Então, ela foi uma pandemia. Ela foi... atingiu 2 lugares. Combinado? Passou por todos os estágios, surtos, epidemias, pandemias e estado endêmico. O último estágio da peste negra foi o estágio endêmico. A transmissão ocorre então, o que acontece? O rato tá com a bactéria, a pulga vai lá, pica o rato, aí a pulga vai lá e pica o humano. Nisso o humano acaba contraindo então a peste negra. Uma curiosidade que até foi surpreendente pra mim, que eu jurava que a peste negra ela tava tipo extinta. Mas não, gente, às vezes a gente ainda tem casos hoje em dia, até mesmo no Brasil, de peste negra. A gente tem cerca de 5 a 10 casos por ano de peste negra. Foi uma curiosidade até pra mim quando eu tava pesquisando pra fazer essa aula pra vocês. E a maioria das pessoas que contraem a peste negra ainda vem à falência. A cura ainda não é algo muito difundido e que se conseguiu em relação a essa doença. Então, é bem assustador se a gente for parar pra pensar, né? Quando a gente pensa, então, no histórico da peste negra, como eu falei, ela surgiu na China, mas ela teve vários surtos. Então, ela surgiu na China, ela desaparecia, reaparecia em um outro lugar, desaparecia e assim ela foi indo. Um dos surtos que a gente tem notícia, ela aconteceu no Império de Justiniano, lembra? Lá no Império Bizantino. Isso no século VI. Atingiu o Oriente e o Ocidente, certo? Ela começou lá com Justiniano e ela acabou vindo pro Ocidente também, lá pra Europa, tá bom? Mas foi, tipo, pouca coisa, não foi um estado muito alarmante. Aí ela permaneceu em estado endêmico na Ásia Central. Então, lá na Ásia Central, com os mongóis, enfim, ela acabou ficando em estado endêmico, ou seja, ela aparecia naquela região, desaparecia por um tempo, voltava, e assim foi indo. Até que, por volta dos anos de 1347 e 1348, a peste negra volta para a Europa. Segundo o medievalista Jacques Le Goff, pode ser datado e fixado. Realmente, foram nesses 2 anos que a peste negra voltou para a Europa. E como que isso aconteceu? Foi por conta de uma guerra, né, que estava acontecendo. Então, os mongóis, eles estavam querendo invadir Cafa, na Crimeia, e a cidade de Cafa, ela era murada, e ela estava sob domínio dos genoveses. Os genoveses, lá da Itália, eles praticavam comércio, certo? E um dos pontos da cidade de comércio era a cidade de Cafa. E os mongóis estavam invadindo então essa região. Os mongóis, eles estavam passando por um surto endêmico de peste negra. E o que eles fizeram? Como eles não conseguiam entrar, né, passar pelos muros da cidade de Cafa, eles pegaram os seus soldados mortos, ou que estavam morrendo, de peste negra, colocaram numa catapulta e lançaram para dentro dos muros de Cafa. Então, eles jogaram cadáveres contaminados e esses cadáveres rapidamente infestaram todas as pessoas. O que acontece? Como eu falei, Cafa era uma cidade dos genoveses. Os genoveses faziam comércio marítimo, então era uma cidade portuária.
Então, logo, esses ratos infectados, essas pulgas, vieram com os navios, com as pessoas e foram trazidas diretamente para a Europa, ali pela Itália. Essa aqui é a região de Kafka, na Crimeia, para quem não sabe muito bem. E é engraçado a gente pensar que a peste negra ela foi considerada um castigo divino. Então, quando a gente vê as representações sobre a peste negra, a gente geralmente vê Deus lançando umas flechas em fogo em direção à humanidade, enfim, porque era considerado um castigo divino. Os desdobramentos da peste negra na Europa, então. A primeira grande epidemia ocorreu entre 1348 e 1350 e se espalhou por todo o território europeu, sendo considerada a mais forte de todas. Então, durante 2 anos, eles tiveram uma pandemia, certo? Que se espalhou pela Europa inteira, além de estar presente na Ásia. As epidemias que vieram a seguir foram em forma de focos endêmicos, com ciclos entre 8 e 15 anos. Entretanto, não atacaram de modo generalizado como a primeira. Então, a primeira ela atacou todas as regiões da Europa e da Ásia. Já as próximas que vieram, elas foram focos endêmicos. Então, acontecia ali numa localidade, depois desaparecia, uns 20 anos depois acontecia de novo. Ela matou ainda assim muita gente, porque ela só foi, tipo assim, ser controlada lá na Idade Moderna, então lá no ano de 1800, que eles conseguiram controlar a peste negra, gente. Então eles foi, tipo assim, 300 anos de luta contra essa doença. Mas não foi de forma generalizada. Ela chegou a matar de 1 a 2/3 da população europeia do período, a gente não tem o número exato, porque nem tinha como contar, porque estava todo mundo morrendo. E como a gente já comentou na nossa aula de medieval, além da peste negra, a gente estava tendo a questão da fome, a questão das guerras, a questão da mudança climática, então tudo isso foi uma bola de neve sem fim. A gente tem a interferência política, social e econômica. Então, a peste negra, ela gera um comportamento diferente na sociedade, a gente vê isso. E um dos comportamentos sociais que a gente tem é o medo coletivo. O medo, ele costuma ser individual, no máximo de algum grupo. Mas nesses momentos de pandemia, a gente acaba desenvolvendo um medo coletivo. O que é bem interessante da gente comparar nesse sentido a peste negra com o momento que a gente está vivendo hoje. A gente tem o fechamento de portas, cidades em quarentena. Então, aquele mesmo drama que eles tinham lá, a gente está tendo aqui, as pessoas naquela discussão, mas vai fechar comércio, vai atrapalhar a economia, vamos fechar. Então foi tudo exatamente a mesma coisa. Os comerciantes, principalmente lá de Veneza, eles ficaram estarrecidos com isso, porque o comércio não girava, não chegava produto, certo? Então causou um grande impacto político e econômico nesse sentido. Político, ele causou mais na questão dos senhores feudais, né? Que começaram a ter seus feudos que foram à falência, justamente por não ter mais pessoas que trabalhassem nesses locais. Mas a gente tem também muita arte produzida nesse período sobre essa temática. Uma das artes até que foi produzida é o Ars Moriendi, que foi o meu TCC da faculdade, que é um guia de como você morrer em casa, né? Então, como estava morrendo muita gente de peste negra, os padres não davam conta de visitar todas as pessoas, né? E os que estavam lá nem queriam mais visitar esses doentes para não se infectarem também. Então, as pessoas tiveram que aprender como morrer em casa. Então, eles fizeram como se fosse esse manual chamado Ars Moriendi. A outra também é a dança macabra, que é muito legal de vocês verem. Tem vários exemplares, que era uma produção mais popular, na qual eles colocavam que a morte não distingue classe. Então, é como se fosse uma historinha em que a morte leva todo mundo. Ela leva desde o rei ao bispo, ao nobre até o camponês, certo? É bem bacana. Bom, o que a gente pode, então, colocar como diferenças e semelhanças entre o Covid que a gente está vivendo agora e a peste negra, caso caia no Enem? É uma doença, as diferenças, o Covid é uma doença viral, né? Já a peste negra era bacteriana. Se sabe as formas de transmissão e prevenção. Então,
Então, hoje em dia, apesar de a gente não saber a cura, a gente sabe como é transmitido e como que a gente pode se prevenir disso. Já lá na Idade Média, eles não tinham nem noção disso. Eles demoraram muito tempo até perceber que era culpa dos ratos e ainda assim eles não conseguiam controlar nem saber como se prevenir disso. E por último, de diferença, a gente tem avanço da medicina e nas formas de tratamento, obviamente, né? A gente não tem as mesmas condições medicinais que a gente tinha na Idade Média. E como semelhanças, a gente pode colocar esse início na Ásia, certo? O medo coletivo, que eu comentei com vocês, consequências políticas, sociais e econômicas, e estágio de epidemia e pandemia, tudo bem? Uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado para não cometer anacronismo. O que é isso? Anacronismo é quando a gente pega um fato lá do passado e tenta encaixar no presente. Isso a gente chama na historiografia, na história, de anacronismo. A gente nunca pode fazer isso, porque cada fato, cada contexto histórico foi o contexto histórico. As pessoas que viveram lá não viveram aqui e assim por diante. Mas a gente pode elencar essas semelhanças e diferenças que acontecem. Tudo bem? Bom, pessoal, é bem curtinha essa aula, né? Mas é para vocês terem um contato maior com isso, que pode ser um grande tema para o Enem, se não esse ano, no próximo. E espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, estou à disposição.